parecer sempre que eu tenho aqui um corninho. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2025, com um bocado de atraso, mas não interessa. Eu sei que não sou muito ativa no YouTube, mas eu vou tentar ser em 2025, prometo. Hoje estamos aqui para fingir que somos um canal de drama em vez de um canal de crime e vamos falar sobre a Blake Lively e o Justin Baldoni. Eu vou explicar tudo aquilo que está a acontecer, o julgamento, os processos, tudo. Buckle up, porque isto é muitas coisas. Tenho aqui não sei quantas páginas do Word, por isso vamos começar. Blake Lively é provavelmente mais conhecida pelo seu papel de Serena Van der Woodsen na série Gossip Girl. Quase todas as pessoas que conhecem Gossip Girl adoram a dupla Serena e Blair, eu também. Eu já vi Gossip Girl provavelmente umas 3 vezes. E Justin Baldoni é provavelmente mais conhecido pelo seu papel de Rafael na série Jane the Virgin, que sinceramente também é muito conhecida. Eles os dois juntaram-se num projeto para um filme chamado It Ends With Us, que é um filme sobre violência doméstica e sobre Lily, que é uma florista que se apaixona por um neurocirurgião chamado Ryle. Ryle é a personagem de Justin Baldoni e Lily é a personagem de Blake Lively. É importante mencionar que Baldoni não só era um dos protagonistas do filme, como também o diretor do filme, portanto era ele quem estava a dirigir todo o processo do filme, como um diretor normal. Em novembro de 2023, antes de começarem as gravações, Blake Lively pediu a Justin Baldoni que não fizessem muitas cenas sexuais porque as deixavam muito desconfortável e ela não gostava muito, achava que não tinha grande piada implementar tantas cenas sexuais no filme, porque é um filme sobre violência doméstica e não propriamente sobre esse tipo de coisas. Porém, ele não queria acrescentar cenas sexuais a mais, eles estão a seguir-se por um livro chamado It Ends With Us, como filme, e escrito por Colleen Hoover. Portanto, ele não estava a acrescentar nada, ele estava apenas a seguir maioritariamente o livro. Depois, quando as gravações começaram, Lively diz que Baldoni, ou dizia que Baldoni não seguia o roteiro, ainda que ele fosse o diretor, e era o trabalho dele seguir o roteiro, não só como ator, mas também como diretor. Ela diz que ele não seguia o roteiro e que fazia coisas que não estavam previstas, como beijo no pescoço, dizer coisas que não faziam sentido e que a deixavam desconfortável. Não só isso, mas Blake Lively também diz que Justin Baldoni falava sobre a sua vida sexual privada, sobre a vida sexual dele e da sua mulher, o que a deixava também extremamente desconfortável. Lively tinha também acabado de ser mãe e, portanto, ela precisava de amamentar a sua criança e ela fazia-o na privacidade do seu camarim. Porém, Blake Lively diz que Justin Baldoni e os produtores entravam simplesmente no camarim dela enquanto ela estava ou a vestir-se ou a amamentar sem a permissão dela. Portanto, ela ficava mesmo muito desconfortável porque estava ali a alimentar o seu filho e eles estavam a entrar, sem pedir. Eles depois tiveram de fazer uma pausa nas gravações do filme porque houve uma greve dos escritores e, portanto, eles tiveram de pausar. E depois, quando eles voltaram às gravações, Blake Lively dá uma carta ao estúdio e diz: vai ser necessário fazer isto, isto, isto e aquilo para que eu volte a gravar. Vão ter de ser tomadas medidas, vai ter de haver mais segurança, porque senão eu não quero gravar mais este filme. E obviamente para Baldoni isso era o pior que podia acontecer, porque Blake Lively era muito conhecida e de certeza que ela ia ajudar o filme a ser bem sucedido. Em abril de 2024 começam a haver diferenças criativas entre Baldoni e Lively, mas isso nem sequer devia ser uma coisa que pudesse acontecer porque Baldoni era o diretor, mas Lively queria intrometer-se e queria alterar o máximo possível do filme e eles começaram a divergir nas suas opiniões e depois, com a ajuda da Sony, a produtora do filme, Blake Lively conseguiu que o corte do filme lançado fosse o corte dela e não o corte do diretor Justin Baldoni, o que é muito estranho também. Não é comum uma atriz ou um ator poder determinar aquilo que acontece no filme e o corte que é lançado ao público. Só aqui vocês conseguem perceber o poder que Blake Lively tem em Hollywood, não só por causa dela, mas também devido ao seu marido, que é o Ryan Reynolds, mais conhecido como Deadpool, provavelmente. Perto do lançamento do filme, perto da estreia e da antestreia e todas aquelas passadeiras vermelhas que são necessárias para publicitar o filme, todo o elenco do filme It Ends With Us disse que não ia querer aparecer com Baldoni na passadeira vermelha, na antestreia, na estreia, eles não queriam aparecer com ele. E portanto as pessoas começaram a achar estranho quando o filme foi lançado, todas as pessoas do elenco estarem com a Blake e ninguém tirar fotos com o Justin Baldoni. Muitas pessoas acharam isso super estranho. E eu lembro-me na altura, isto foi no ano passado, na altura do verão, quando o filme saiu, eu lembro-me que as pessoas começaram a conspirar contra Blake Lively e não contra Justin Baldoni, na realidade. Em maio de 2024, e nós sabemos estas coisas todas porque Blake Lively processou Justin Baldoni e Justin Baldoni processou Blake Lively e, portanto, temos acesso a várias mensagens, a várias coisas que foram trocadas ao longo das gravações do filme. E, portanto, em maio de 2024, de acordo com o processo de Blake Lively,
Justin Baldoni e a sua equipa começam um plano muito elaborado para destruir a carreira de Lively. Nessa altura também, Baldoni apercebeu-se de que Ryan Reynolds, o marido de Lively, tinha deixado de o seguir no Instagram, o que ele achou bastante estranho e mencionou à sua equipa e disse: eu acho que os problemas, tudo aquilo que aconteceu com a Blake, pode vir a ser um problema no futuro e pode danificar o filme. Baldoni pediu então à sua equipa que esta elaborasse um plano para caso ela decida fazer o mesmo que fez ao longo das gravações do filme, porque ela ao longo das gravações do filme não só lhe roubou o projeto, porque ele era o diretor e ela acabou por conseguir com que o corte dela fosse o corte lançado nos cinemas, e ele tinha medo que ela voltasse a fazer algo desse tipo e, portanto, a equipa dele começou a elaborar um plano para que ele se pudesse proteger. No dia 2 de agosto de 2024, portanto o filme já tinha sido lançado, as pessoas já estavam a conspirar porque achavam tudo muito estranho, e no dia 2 de agosto de 2024 Baldoni contrata uma senhora chamada Melissa Nathan. E esta mulher é uma publicista, basicamente, que já tinha trabalhado com Johnny Depp na altura do seu julgamento contra Amber Heard em 2022. Melissa Nathan saiu da empresa em que trabalhava quando representou o Johnny Depp em 2022. Ela saiu dessa empresa para criar a sua própria empresa chamada Tech PR. E essa empresa, um dos seus maiores acionistas, é o Scooter Braun, que é um grande inimigo da Taylor Swift. E a Taylor Swift é uma das melhores amigas de Blake Lively, portanto isto parece tudo uma bola de neve. Nathan começou então a elaborar um plano para que Justin Baldoni não saísse prejudicado, isso é o trabalho dela, e ela numa das mensagens que enviou a uma das suas colegas disse que ele, ou seja, Justin Baldoni, ele quer sentir com que ela possa ser enterrada. O que parece um bocado mau. Baldoni, numa das mensagens para a sua equipa, inclusive Melissa Nathan, mandou uma thread da rede social X ou X, não sei, X. Não sei, Homer, eu sou Gen Z, mas estou a ficar boomer. Baldoni manda uma mensagem em que ele envia o link para uma thread da rede social X e nessa thread estavam a falar da Hailey Bieber e do facto que a Hailey Bieber faz bullying à Selena, e era uma thread com milhões e milhões e milhões de visualizações, cerca de 19 milhões de visualizações. Então, ele manda à sua equipa essa thread da rede social X e ele diz que era aquilo que eles precisavam. Era uma coisa daquelas que eles precisavam para enterrar, alegadamente, a Blake Lively. Melissa Nathan, a sua publicista, começa então a contratar serviços para alegadamente inundarem as redes sociais de comentários contra a Blake Lively e que ela é horrível de trabalhar e que ela blá 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 e blá 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 e que ela é uma bully, enfim. E de facto as redes sociais foram inundadas de comentários desse tipo. No dia 4 de agosto de 2024, Melissa Nathan fala com uma editora do Daily Mail e diz que é horrível trabalhar com Blake Lively, obviamente off the record, portanto não foi Melissa Nathan que disse isso, foi apenas uma pessoa muito próxima que disse que era horrível trabalhar com a Blake Lively e portanto começaram a elaborar um artigo em que analisaram todos os comportamentos de Blake Lively. No dia 6 de agosto de 2024 foi a estreia do filme e alegadamente Justin Baldoni assistiu à estreia do filme completamente sozinho numa sala de cinema separado de Blake Lively e do resto do elenco, porque o elenco não queria estar com Justin Baldoni na mesma sala. Por volta desta altura foi quando começaram a surgir publicações contra Blake Lively nas redes sociais, porque aparentemente ela não estava a levar o tópico do filme completamente a sério. Se vocês fossem ver as entrevistas de Blake Lively sobre o filme, eram muito pouco profissionais e parecia que o filme era na realidade uma comédia e não um filme sério sobre um tópico sério, que é o tópico de violência doméstica. Houve muitas pessoas que reclamaram com o facto da Blake Lively também publicitar a sua empresa de álcool, sendo que o álcool é um dos maiores fatores nas relações em que está a haver violência doméstica. Por exemplo, Blake Lively, a publicitar o filme, dizia: levem as vossas amigas, é um girls' night out, vão ver o filme, vão se divertir, mas não é possível vocês divertirem-se a ver um filme sobre violência doméstica porque é um tópico mesmo muito pesado. It Ends With Us is in theaters now, so grab your friends, wear your florals, and head out to see. It feels like a big, beautiful summer movie, but like we didn't have any budget. Por outro lado, Justin Baldoni, enquanto estava a publicitar o filme, era o único do elenco todo que mencionava que o filme era sobre violência doméstica, que dizia que o filme é para as vítimas, para as pessoas compreenderem que muitas vezes nós não percebemos aquilo que se está a passar na vida das outras pessoas ou na casa das outras pessoas. Ele era o único
que falava sobre o tópico verdadeiro do filme, que era a violência doméstica. This is your night, mister. No, this isn't my night. This is a night for all the women who we made this movie for. This is a night for Blake. This is a night for Colleen. I'm just so grateful that we're. E portanto as pessoas começaram a virar-se contra Blake e disseram que ela não conseguia compreender bem o tópico porque ela não passava por isso, diziam que ela era uma mean girl completamente insensível, enfim, foi um drama gigante. E eventualmente, numa das entrevistas para publicitar o filme, a Blake Lively também mencionou que o seu marido Ryan Reynolds tinha pegado numa das cenas do filme, que era a cena no telhado, pegou numa das cenas do filme e voltou a escrevê-la. Sendo que ele não tinha nada a ver com o filme. Ele não era ator, ele não era produtor, ele não era diretor, ele não era ninguém. E voltou a escrever uma das cenas do filme. Obviamente, quando essa entrevista saiu, tanto a produtora como Justin Baldoni ficaram chocados com isso, porque eles pensavam que tinha sido Blake a alterar o filme, a cena, não o filme, a alterar a cena, mas depois descobriram que tinha sido Ryan Reynolds, que não tem nada a ver com o filme, portanto, isso é muito estranho também. No dia 10 de agosto de 2024, uma jornalista norueguesa chamada Kirsti Flá publicou uma entrevista de 2016 que ela teve com Blake Lively, e o título desta entrevista era "A entrevista com a Blake Lively que me fez querer desistir do meu trabalho". Obviamente, com um título desses, toda a gente vai ver, e a entrevista angariou milhões e milhões e milhões de visualizações. A entrevista era horrível. A Blake Lively mostrou uma energia muito má, muito invejosa, muito rude, muito arrogante. Foi mesmo uma entrevista difícil de ver. Porque, por exemplo, Blake Lively estava grávida, isto foi em 2016, Blake estava grávida, tinha acabado de anunciar a sua gravidez. Obviamente, a jornalista é norueguesa, inglês não é a primeira língua dela, mas a jornalista, como Blake tinha acabado de anunciar a sua gravidez, disse "Congrats on your baby bump", ou seja, parabéns na sua barriguinha de bebê, ou barriguinha de grávida, assim, para não ser tão literal e não parecer tão estranho em português, foi "parabéns pela tua barriguinha". Blake Lively responde "Congrats on your baby bump". Dá a entender que ela está a chamar um bocadinho a entrevista de gorda, o que é uma coisa horrível. E depois, não só isso, como a entrevista inteira foi completamente horrível, porque ela foi sempre arrogante, distorceu as perguntas da entrevistadora ou da jornalista, foi mesmo muito difícil de ver. E as pessoas, quando viram aquilo, as pessoas já estavam contra Lively, e quando viram este vídeo, ficaram ainda mais contra ela. First of all, congrats on your little bump. Congrats on your little bump. What about my bump? No dia 16 de agosto de 2024, o Daily Mail, sim, o Daily Mail, eu já referi aqui o Daily Mail porque Melissa Nathan, a publicista de Justin Baldoni, tinha ido falar com eles off the record sobre o quão horrível era trabalhar com Blake Lively. E a 16 de agosto de 2024 sai um artigo explosivo do Daily Mail contra Blake Lively. Esse artigo fala sobre a falta de noção que Blake Lively tinha ao publicitar o filme. Como eu já vos mencionei, ela não publicitava de forma séria, não parecia que era um filme sobre violência doméstica. Foi mesmo muito difícil ver as entrevistas dela porque parecia que ela não estava ciente da realidade das pessoas que iam ver o filme e das pessoas que o filme representava. E, portanto, esse artigo do Daily Mail danificou muito a imagem de Blake Lively. Depois disto, todo o elenco de It Ends With Us começa a mostrar o seu apoio para com Blake Lively e diz que na realidade foi um prazer trabalhar com ela, que ela queria sempre que o filme melhorasse e que avançasse e que fosse o melhor filme possível para representar as vítimas de violência doméstica e que, portanto, não percebiam de onde é que todas estas alegações estavam a aparecer. Desculpem. Estou a falar muito. Eu estou a falar muito. Em agosto de 2024 também, depois deste artigo do Daily Mail, Blake Lively contrata uma empresa de marketing para tentar compreender aquilo que estava a acontecer e essa empresa de marketing, depois de analisar tudo, disse a Blake Lively que ela estava a ser vítima de uma campanha de ódio completamente focada nela. A empresa não conseguiu determinar de onde exatamente vinha esse ataque, mas conseguiu perceber que 35% dos resultados relativos ao nome de Blake Lively estavam diretamente associados com Justin Baldoni, o que era muito estranho porque Blake Lively já tinha uma carreira muito grande
e o facto de 35% dos resultados estarem relativos a Justin Baldoni, eles acharam muito estranhos e foi por isso que disseram que ela estava a ser vítima de uma campanha de ódio. Mas será que é assim tão estranho que 35% dos resultados quando se pesquisa o nome Blake Lively estejam diretamente relacionados com Justin Baldoni? Porque, afinal de contas, eu não acho que seja assim tão estranho, visto que havia um drama gigante à volta de um filme que tinha acabado de sair com eles os dois. Então, se calhar havia mais pessoas a pesquisar Blake Lively e Justin Baldoni, tal como eu estava a pesquisar isso, muitas pessoas estavam a pesquisar isso, por isso eu não acho efetivamente que isso seja muito estranho. No dia 21 de dezembro de 2024, Blake Lively apresenta uma queixa de assédio sexual contra Justin Baldoni e Wayfarer Studios, que foram os estúdios que ajudaram a produzir o filme. E ela apresentou esta queixa na Califórnia. Ora, nessa queixa, ela apresenta provas de que supostamente, ou alegadamente, que é para eu não ficar em problemas legais aqui, ela alegadamente diz que Justin Baldoni a assediou sexualmente, diz que ele a beijava quando não devia, que ele dizia coisas que a deixavam desconfortáveis, como eu já mencionei, e portanto ela decidiu fazer uma queixa de assédio sexual contra ele. Nessa queixa ela também diz que Justin Baldoni a chamou de gorda e as pessoas, quando viram a queixa, ficaram completamente chocadas. E ela diz que ela chamou de gorda porque ele perguntou-lhe quanto é que ela pesava. E a realidade de ele ter perguntado quanto é que ela pesava é porque ele tem problemas de costas e tinha medo de que, ao pegar nela, porque havia uma cena em que ele tinha de pegar nela, ele tinha medo que pudesse fazer alguma coisa às suas costas porque ele tinha genuinamente problemas de costas. Portanto, ao perguntar quanto é que ela pesava, não era necessariamente a chamar-lhe gorda, era só para ele se preparar com exercícios físicos para fortalecer as suas costas para que não ficasse ainda mais lesionado do que já estava. Nesse mesmo dia, ou seja, no dia 21 de dezembro, o New York Times publica um artigo contra Justin Baldoni em que revela todas as mensagens dele com a sua equipa publicitária, Melissa Nathan, enfim, todas estas mensagens incriminatórias de que eu vos estava a falar, de que ele disse que tinham de enterrar a Blake Lively, disse que precisavam de artigos muito incriminatórios contra ela para que ela não pudesse danificar o filme e a reputação de Baldoni. No entanto, acho que as coisas não eram bem como pareciam, porque só lançaram mensagens incriminatórias contra Baldoni, mas parece que se esqueceram de lançar as mensagens incriminatórias contra Blake Lively. Nesse artigo do New York Times, eles também mencionam que Baldoni e a sua equipa começaram ou iniciaram uma campanha de ódio contra Blake Lively com todas essas provas das mensagens e, portanto, esse artigo foi mesmo muito incriminatório contra ele. A agência de talentos de Baldoni, nesse mesmo dia, diz que deixa de o representar e, curiosamente, essa agência de talentos que representava Justin Baldoni é exatamente a mesma agência de talentos que representa Blake Lively. No dia 31 de 12 de 2024, e a única coisa que eu penso no meio disto tudo é que estas pessoas não tiveram férias de Natal, não tiveram férias de Ano Novo, não tiveram nada, tiveram drama. Mas no dia 31 de dezembro de 2024, Justin Baldoni e a sua equipa publicitária processam o New York Times por 250 milhões. E eles processaram por difamação, por apresentarem mensagens sem factos, por não apresentarem as mensagens todas, por ignorarem provas que estavam nas mensagens que eram incriminatórias também contra Blake Lively, enfim, muitas coisas. E nesse mesmo dia, ou seja, no dia 31 de dezembro de 2024, Blake Lively oficialmente processa Justin Baldoni. Ela antes só tinha feito uma queixa de assédio sexual e neste dia não só Justin Baldoni processou o New York Times, como Blake Lively processou Justin Baldoni e a sua equipa publicitária. No dia 7 de janeiro já deste ano, e esta parte é muito interessante, mas no dia 7 de janeiro Justin Baldoni pede à Disney que preserve todos os documentos, todas as gravações relativas a Deadpool and Wolverine. Porquê? Porque, de acordo com Baldoni e a sua equipa, Deadpool, no filme, gozava muito com Justin Baldoni através do Nice Pool, porque o Nice Pool usava o cabelo assim num coque, como o Justin Baldoni era conhecido por usar antigamente, e havia muitas coisas que o Nice Pool dizia que estavam diretamente relacionadas com coisas que o Justin Baldoni dizia. Também houve uma parte em que o Nice Pool se virou para a Lady Pool, que na realidade era protagonizada pela Blake Lively, a Lady Pool, mas houve uma parte em que o Nice Pool se virou para ela e disse: "Uau, tu recuperaste bem depois de teres tido um bebê." E, portanto, eles dizem que isso foi na realidade uma forma do Ryan Reynolds pegar
em toda a situação e gozar com Baldoni, porque ele tinha pedido ou perguntado a Blake Lively quanto é que ela pesava. Há também muitas outras coisas quando o Nice Paul morre, enfim. No dia 16 de janeiro de 2025, Justin Baldoni processa, ele já tinha processado o New York Times, mas desta vez, no dia 16 de janeiro, ele processou não só Blake Lively, mas também Ryan Reynolds por usarem o seu poder e estatuto de estrelas em Hollywood para tentarem difamar Justin Baldoni e a sua carreira. Durante as gravações do filme, Blake Lively queria assistir às dailies, e as dailies é essencialmente quando o diretor e os produtores se sentam depois de um dia inteiro de gravações e analisam todas as gravações, todas as filmagens daquele dia para determinar aquilo que está bom ou aquilo que tem de ser regravado, enfim. As dailies são apenas para diretores e produtores e como Justin Baldoni era o diretor do filme, ele assistia às dailies e, na realidade, Blake Lively pediu permissão para assistir às dailies, portanto, Blake e Ryan queriam acesso a muitas coisas que os atores normalmente não têm acesso. No dia 20 de janeiro de 2025, Justin Baldoni e a sua equipa publicam gravações e behind the scenes das cenas que Blake Lively tinha mencionado contra Justin Baldoni para provarem que as coisas não eram bem como Blake Lively diziam que elas tinham acontecido. Por exemplo, no processo de Blake Lively, ela menciona que houve uma cena em que eles tinham de dançar assim uma slow dance, uma coisa muito romântica, e que ela se sentiu muito desconfortável nessa cena porque ela tinha um bronzeado falso, um spray tan, e portanto ela disse que Justin Baldoni cheirou o pescoço dela e disse que ela cheirava muito bem e que ela se sentiu muito desconfortável nessa cena. Agora, eu acho que ela não sabia que Justin Baldoni, enquanto diretor, estava a filmar tudo, até as coisas que ela achava que eles não estavam a filmar, ele estava a filmar. Ela não sabia que Justin Baldoni estava a filmar essa exata cena que ela mencionou, e quando Justin Baldoni no dia 20 de janeiro lançou as provas, nós vemos que eles estavam a dançar e na realidade quem estava a agir de uma forma muito estranha era Lively e não Baldoni. Na realidade foi ela que mencionou o seu spray tan, ela disse "Oh, I just got my spray tan, it smells so bad", e ele disse só "It smells good" or "It smells okay", something like that. Ela, por exemplo, estava assim um bocadinho flirty com ele. Eles na cena não podiam falar, era só estarem a dançar sem falar, mas ela continuava a falar, ainda que o diretor, Justin, pedisse que ela não falasse. Portanto, nessa cena dá para perceber que na realidade a pessoa que estava a ser completamente imprópria era Blake Lively e não Justin Baldoni. Outra coisa que Lively alterou ao longo do filme foi o guarda-roupa de Lily Bloom, ou seja, a sua personagem. A sua personagem era conhecida pelo seu estilo super relaxado, mas também estiloso por um lado, e Blake Lively pegou no estilo de Lily Bloom e eu não sei o que é que ela fez, mas a sua personagem estava sempre muito mal vestida. Eu não sei explicar, eram mesmo outfits que não faziam sentido. Ela própria também alterou isso. O Justin deu-lhe permissão e começou a dar-lhe permissão para ela alterar coisas que ele não queria, só porque tinha medo que ela se afastasse do filme e que isso fosse prejudicar o filme. Porque ele, enquanto diretor, seria muito mau eles já terem investido tanto nas gravações e depois ela simplesmente desistir a meio. Isso é um grande desperdício de dinheiro. E também, numa das cenas, eles iam gravar num sítio em que estava muito calor porque era um espaço fechado e Blake Lively tinha um casaco muito quente vestido para a personagem. Justin Baldoni vira-se para ela e diz vai estar quente, it's gonna be hot, ok? Hot, vai estar quente, se calhar é melhor trocares. E ela interpretou isso como ele estar-lhe a chamar hot, ele a dizer you're hot, tipo, tu és sexy. E não foi isso que ele quis dizer. No dia 1 de fevereiro de 2025, Justin Baldoni publica um website com todas as provas, todas as gravações, todos os behind the scenes, todos os processos, todos os documentos. Ele publicou tudo num website, portanto se vocês tiverem interesse vão pesquisar e se eu voltar a encontrar eu vou deixar o link na descrição. Portanto, ele lançou todas as provas, até provas que são muito incriminatórias contra Blake Lively. Portanto, tudo aquilo que ela disse que aconteceu, ele tem provas para contra-argumentar de que não aconteceu. E são provas em vídeo. Portanto, são eles os dois no vídeo e ele conseguiu provar exatamente que aquilo que ela dizia não era verdade. E, para além disso, ele também publicou mensagens que Blake lhe enviava e as mensagens são muito difíceis de ler. Ela mandava testamentos deste tamanho a Baldoni, tipo às 2, 3 da manhã. E nesses testamentos ela dizia que era a Khaleesi, não sei se vocês conhecem, claro que conhecem, Game of Thrones. Ela dizia que era Khaleesi e que ela tinha 2 dragões muito poderosos que estavam sempre a apoiá-la atrás dela e alegadamente esses dragões são
nada mais nada menos que Ryan Reynolds e Taylor Swift. E portanto ela disse que tinha 2 dragões muito poderosos que a ajudavam em tudo aquilo que ela queria, a concretizar tudo aquilo que ela queria, e isso parece uma ameaça, sinceramente, e que Justin Baldoni também pode beneficiar muito dos seus dragões. Agora, a teoria de conspiração no meio disto tudo, e claro que não seria o meu canal sem uma teoria de conspiração, é que alegadamente Blake começou a apaixonar-se por Justin Baldoni e as pessoas começaram a pegar em entrevistas dela em que ela no passado disse que não era boa atriz, que ela não sabia ser atriz, que ela não sabia atuar e que na realidade muitos dos seus papéis são só ela a ser ela. Portanto, lá está, a teoria é de que a Blake se apaixonou por Justin Baldoni e dá para ver isso pelas mensagens de acordo com as pessoas. Eu li as mensagens, mas eu não vou dar a minha opinião. E as pessoas dizem que ela se apaixonou por ele e que de certa forma o Ryan Reynolds percebeu, ficou com inveja e começou a tentar meter-se no filme, daí ele ter pegado naquela cena e ter reescrito a cena no telhado e ter ficado também nas entrevistas com Blake. Ele também apareceu nas entrevistas de publicidade para o filme It Ends With Us, ainda que ele não apareça no filme, nem tenha nada a ver com o filme. Foi um bocado estranho ele também aparecer nas entrevistas publicitárias para o filme. E as pessoas dizem que o Ryan Reynolds tem muito poder e ficou ciumento, que provavelmente viu uma daquelas mensagens da Blake à noite, ficou do tipo, quem é que está a mandar mensagens à minha mulher à noite? E viu, e era o Justin Baldoni, ficou invejoso e começou a atuar contra isso. E é tudo muito estranho e de certeza que vamos saber muitas mais coisas daqui para a frente. Eu sinceramente não sei muito bem o que pensar, eu só sei que Justin Baldoni não se deixou ficar e lançou todas as provas possíveis e imagináveis. E sinceramente, se a Blake e o Ryan Reynolds não tivessem tentado processar o Justin Baldoni, ele provavelmente ia ficar calado com isto e nunca íamos saber a maior parte das coisas que aconteceram. Muitas pessoas acham que Blake Lively devia ter simplesmente ficado calada, não devia ter processado ninguém, porque agora estão a descobrir-se coisas que são muito incriminatórias e muito prejudiciais para a sua carreira. E há também muitas pessoas que acham que tanto Blake Lively como Ryan Reynolds não vão recuperar depois disto, porque ainda há muitas coisas que nós estamos por descobrir. Foi este o vídeo sobre Justin Baldoni e Blake Lively. Eu sei que se calhar ele foi um bocado confuso, mas sinceramente isto até é confuso para mim, porque as coisas começaram contra a Blake e depois contra o Justin e depois contra a Blake e contra o Justin e agora toda a gente contra a Blake. É muito confuso. Eu de certeza que vou fazer outro vídeo mais para a frente, quando soubermos mais coisas e atualizações sobre este caso. E é isso. Digam a vossa opinião. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até ao próximo sábado.